Olá, prezado aluno, tudo bom? Então, como de costume, eu vou ler com vocês o material que eu disponibilizei para a nossa aula de hoje. Vou tentar repartir esse vídeo em duas partes, talvez sejam necessárias 3, mas eu acredito que não. Mas se for necessário, a gente reparte para não ficarem vídeos muito longos. Então, eu vou ler algumas partes, do material que eu passei para vocês. Espero que vocês vejam, leiam com muito carinho, para que a gente realmente tenha uma aula, mesmo que a distância, mas parecendo que a gente tá bem juntinho de modo presencial, né? Então tá aqui o material, introdução ao turismo. Eu coloquei a importância de a gente definir a tipologia do turismo. Isso é importantíssimo. Para quê? Para que você possa delimitar a infraestrutura que você vai ter, o tipo de serviço que você vai oferecer para aquele turista. Então, a depender, do tipo de turista que você vai ter, do aparato turístico que você tenha, você vai ter um planejamento diferenciado, certo? Então, é muito importante, não é deixar a coisa acontecer ao acaso. Lógico, a gente sabe que tem alguns destinos turísticos que são ofertados de maneira espontânea. Você nem imagina, os governantes, a gestão, a população, a comunidade, nem imagina que aquilo ali vai virar um destino turístico e termina virando. Mas com o tempo é importante que mesmo aquele destino turístico que tenha surgido de maneira momentânea, ele passe por um planejamento constante. Então a gente precisa ter essa importância, destacar essa importância para o planejamento de infraestrutura e principalmente para que as expectativas do turista elas sejam atendidas, certo? Importantíssimo a gente destacar aqui nesse slide que um destino turístico ele pode ter mais de uma tipologia de turismo. Então, aquele destino turístico ele não vai ser necessariamente um turismo, não vai abranger apenas um tipo de atividade turística, ele pode abranger vários. Vários tipos de atividades turísticas. Então, a gente pode ter turistas de todas as categorias, com todas as motivações para visitar o mesmo local, Tá entendendo como é importante a gente delimitar isso? Por isso que a gente destacou uma aulinha apenas para a questão de tipo de turismo. E ao mesmo tempo não, Imagine um destino turístico, que a gente vai chegar ainda na aula de hoje, que seja um destino turístico de saúde, E ao mesmo tempo ele tem uma potencialidade muito grande para ser um destino turístico de lazer, Então, às vezes, aquele turista ele pode ir para atender ao lazer, para desfrutar do lazer daquele destino turístico e em outra oportunidade ele pode ir como um turista de saúde, Então, não precisa ser exatamente ao mesmo tempo. E pode ser ao mesmo tempo também. Se aquele turista que vai atender um propósito de saúde, ele pode ir acompanhado com um familiar que vai cuidar dele, que vai acompanhar ele e também vai desfrutar da cidade enquanto lazer, E aquele próprio turista de saúde, ele pode também usufruir do lazer, por que não, Então, é bem diverso, É por isso que é tão importante delimitar para fazer o planejamento aí dessa infraestrutura, já não pode ficar preso. Já tem destinos turísticos que, de fato, realmente, eles atendem a um único tipo de turismo. A gente começa com o turismo religioso, Onde o principal eixo desse tipo de turismo é a fé e a crença. E eu me arrisco a dizer que é o tipo de turismo mais antigo do mundo, se não o mais antigo, dos mais antigos existentes, Então, ele pode variar de acordo com a época, ele pode variar de acordo com o local realmente, a história daquele local, ou os dois, Por exemplo, a gente vai citar aqui mais adiante a questão do Círio de Nazaré, lá em Belém. Belém é um destino turístico, muito conhecido por sua gastronomia, por sua cultura, sua diversidade de cultura, etc. Mas, no mês de dezembro, a cidade de Belém, no novembro, dezembro, a cidade de Belém ela recebe muitos turistas com a motivação do Círio de Nazaré. Então, acontece exatamente naquela época. Diferentemente, por exemplo, de uma outra cidade que a gente cita aqui, que é a cidade de Fátima. A cidade de Fátima, logicamente que tem determinados meses, quando da aparição Nossa Senhora de Fátima, lá para as criancinhas, aquele destino, ele tem maior número de turistas querendo visitar, mas independente disso, é um destino turístico bastante visitado por conta da sua historicidade, Então, pode ser aliado aos dois fatores, época e historicidade, como também pode ser ou época ou historicidade,
Vamos deixar para falar um pouquinho no próximo vídeo a respeito de algumas cidades importantes do mundo, porque senão o vídeo já vai ficando muito longo. Mas comece a refletir aí um pouquinho no que vocês pensam, se a gente vai citar algumas cidades que vocês possam estar pensando no próximo vídeo, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente se encontra de novo.